Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco em mais um evento do Modus Chama. Inicialmente eu passo a palavra para minha colega Marise Malta, né, que vai fazer a abertura inicial e depois eu retomo. Marise, por favor, fique à vontade. Obrigada, querido Emerson. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer, né, estar aqui novamente para o Modus Chama para Conversa, né, para esse, né, quer dizer, novo dossiê, né, que foi, né, do nosso último número, mas antes de tudo eu preciso apresentar a vocês a revista, para aqueles que não conhecem, para a gente deixar registrado, né, quer dizer, a revista Modus, que é uma revista, né, revista de História da Arte, que teve sua primeira edição em 2017. Ela é uma revista digital, né, de amplo acesso, né, com a periodicidade quadrimestral, e ela se configura a partir de artigos, né, de chamada aberta, os dossiês, né, que de certa maneira, quer dizer, é uma proposta, quer dizer, forte da revista, uma seção sobre montagens e condição expositiva, em que os artistas, né, tratam, né, quer dizer, desse modus operandi, né, quer dizer, das exposições, e resenhas, né, sobre exposições. A revista, ela é basicamente desenvolvida a partir do português, do espanhol e do inglês. A gente também, ocasionalmente, recebe artigos em francês, e ela é basicamente voltada, né, para as questões da teoria, da crítica, da história da arte, né? Enfatizando a questão da produção artística, crítica e historiográfica, dedicada, né, especialmente às artes visuais, né, e com foco na questão da produção, da circulação, né, das coleções, das narrativas, né, que vão instituindo, quer dizer, como a gente percebe, né, como a gente interpreta, né, divulga a produção artística e os objetos de arte. Então, a gente não pode esquecer que, né, justamente desde 2017, quer dizer, essa revista foi uma iniciativa, né, quer dizer, do grupo de pesquisa Modus, né, que se chama, na verdade, História da Arte, Modos de Ver, Exibir e Compreender, né, fundado em 2013, e é um grupo de pesquisa que congrega 6 diferentes universidades com seus programas de pós-graduação, né, a saber, a Unicamp, né, a UFRJ, a UNB, a UFBA, a URGS e a UERJ. E a própria revista, né, também, quer dizer, que vai inaugurar no Brasil uma revista exclusiva para a história da arte, ela também, quer dizer, tem, quer dizer, o ineditismo de ser uma revista interinstitucional, né, que congrega e reúne, quer dizer, vários programas e voltado especialmente à questão da história da arte, né? E nesse sentido é que a revista, quer dizer, procura, então, quer dizer, trazer, né, quer dizer, os debates científicos, acadêmicos, né, quer dizer, com amplo acesso, né, e tentando, né, quer dizer, trazer a reflexão, os temas candentes, né, quer dizer, da nossa área de artes visuais, né? Então, é com grande prazer que hoje nós temos, né, aqui, quer dizer, a Bruna Fetter e a Mônica Hoff, que vão, né, conversar conosco, né, sobre o dossiê Novas, Antigas, Outras Institucionalidades, né, que já antecipo, né, está sendo um sucesso. Emerson, então, por favor, a palavra está com você, né, quer dizer, para apresentar as nossas convidadas. Exato, já te agradeço, Marise. É claro que é uma revista que nasce a partir da parceria, né, de parcerias concretas, de convites que acontecem para a gente ampliar a discussão, como Marise coloca, do que significa as histórias, as diferentes histórias da arte para o nosso grupo, para diferentes grupos no Brasil e mesmo fora. E foi nesse espírito, né, de trazer uma nova perspectiva, é que nós convidamos a Bruna e a Mônica, a quem eu vou apresentar agora, né, para formar, para construir esse dossiê da perspectiva tanto temática quanto conceitual, mas também para nos ajudar nesse processo, que é um processo muito fino, muito próprio de edição e de editoração. Então, antes de apresentar, evidentemente, antes, depois, o tempo todo, eu vou agradecer muito, porque se agradece muito o trabalho voluntário, né, em todos os sentidos, né, aquele trabalho que é o esforço do conjunto, do coletivo, no momento em que nós não podemos deixar de lembrar que foi o momento da pandemia. Tanto Bruna quanto Mônica receberam esse convite em um momento muito trágico para o nosso país, né,
dentro de uma tragédia que era uma tragédia sanitária, mas também uma tragédia de uma necropolítica baseada no desfinanciamento de várias políticas públicas. Então, vocês imaginem que estas colegas, estas pesquisadoras, enfrentaram nesses meses adversidades N para conseguir nos apresentar esse dossiê, essa qualidade. Dito isso, eu vou apresentar as duas longamente, porque eu fiz questão de que assim fosse, né? Porque é importante que a gente saiba da formação e da qualidade dessas pesquisadoras. Começo com Bruna Fetter, professora e pesquisadora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do programa de pós-graduação em artes visuais na mesma universidade. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui só por conta da autorização dos colegas que vão entrando. É doutora em História, Teoria e Crítica da Arte pelo mesmo programa, vice-coordenadora do curso de especialização em práticas curatoriais da URGS, foi pesquisadora visitante na New York University entre 2014 e 2015, possibilitada pela Bolsa Fulbright, atualmente diretora cultural da Fundação Vera Chaves Barcelos, curadora das mostras Do Abismo e Outras Distâncias, expedições pela Paragem das Conchas, da Matéria Sensível, Afeto e Forma no acervo do MAC do Rio Grande do Sul, O Sétimo Continente e Qualquer Lugar. Essa última na Casa Triângulo, em São Paulo, em 2013. Também realizou a curadoria da mostra Mutatis Mutandis, com Bernardo de Souza, no Largo das Artes, no Rio de Janeiro, e dividiu a curadoria da mostra cuidadosamente através com Angélica de Moraes, em São Paulo. Entre 2006 e 2007, coordenou a equipe de produção executiva da 6ª Bienal do Mercosul. Aliás, a Bienal deve ser um protagonista na fala das pesquisadoras hoje. De 2010 e 2003, foi parecerista do Ministério da Cultura nas áreas de artes visuais, transversalidade da cultura e patrimônio cultural. Entre 2013 e 2014, participou do Comitê de Acervo e Curadoria do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MAC-RS. É membro da ANPAP, da BCA e da AICA, coautora do livro As Novas Regras do Jogo, Sistema da Arte no Brasil, colaborou nas publicações Artes Visuais, Ensaios Brasileiros Contemporâneos, com outros colegas, e no livro Práticas Contemporâneas do Mover-se. Também, para não deixar de citar, a última colaboração, o livro A Palavra Está com Elas, Diálogos sobre a Inserção da Mulher nas Artes Visuais, este último organizado por Lilian Maus, né, em 2014. Bruna, muito obrigado. Eu vou passar agora a apresentação da Mônica Rolf Gonçalves, artista, curadora, pesquisadora, educadora, doutora em processos artísticos contemporâneos pela UDESC, lá em Florianópolis, com pesquisas sobre Artist Room, Art Schools, e com metodologias artísticas como metodologias artísticas que convergem em pedagogias instituintes em escolas. Em 2006 e 2014, coordenou o Programa Educativo da Bienal do Mercosul. Nos últimos anos, vem colaborando com instituições nacionais e internacionais em projetos, publicações e consultorias, através de consultorias. Dentre os projetos recentes estão Laboratório de Curadoria, Arte e Educação, 2014-2019, em parceria com a curadora Fernanda Buquerque, Espaço de Embarcação, em 2016-2018, co-dirigido com Camille Nunes, que resultou nos projetos Oficina Pública de Perguntas e La Grupa, Escola Extraordinária, em 2018. Com Camille Nunes, Cristina Ribas, que está aqui conosco, Daniela Castro, Fábio Tremonti. Coração Pulmones Ilgado, em 2019 e 2020, exposição co-curada com Andréa Pacheco no Centro de Resistências Artísticas, em Madrid. Pedagogia em Público, em colaboração com Fábio Tremonti. Realmente, muitos outros projetos que estão elencados. Em 2021, atuou como pesquisadora convidada no projeto La Escola, do artista venezuelano Miguel Bracelli. Desde 2019, é docente do PERMEA, Master em Mediação, através da arte em Valência. Ao longo de sua atuação no campo da arte, vem investigando as relações entre as práticas curatoriais, artísticas e educativas, e como essas contribuem, friccionam ou
determinam as políticas em pedagogias institucionais. Como a gente pode ver, né? Muito obrigado, Mônica. Nós temos 2 pesquisadoras com jovens, mas com carreiras que eu, no mínimo, diria, brilhantes e com sucesso, com certeza, aí pela frente. Deixo a palavra para vocês. Bruna, Mônica, por favor, fiquem à vontade. Nós depois estamos seguindo uma dinâmica de conversa, conforme a gente vai debatendo o próprio princípio formativo desse dossiê, o que ele significou para a carreira de vocês, o que ele significa para essa variedade, essa diversidade de projetos, né, em que vocês estão ou estiveram engajadas. Meus cumprimentos, novamente, a todas as pessoas que estão conosco. Peço a todas elas que deixem os seus microfones desligados e... Desligados. Né, uma boa conversa. Bruna, Mônica. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Primeiramente, já que o Emerson, né, começou fazendo os agradecimentos, eu não posso iniciar essa conversa diferente disso. Queria realmente agradecer profundamente a toda a equipe Modos, acho que personificada no Emerson, que foi a pessoa com quem a gente mais lidou no dia a dia, para as conversas, dúvidas, angústias e tensionamentos, mas a gente gostaria de agradecer, assim, realmente o convite. Veio num momento bastante adverso e quase caótico. Chegamos a considerar, pensar, bom, talvez não seja o momento, mas ao mesmo tempo existe assim toda uma admiração e um respeito pelo trabalho tão cuidadoso que a Modos vem realizando, e nos pareceu que, bom, vamos enfrentar este desafio, vamos lá. Então, acho que não poderia deixar, né, de agradecer a todos vocês pelas trocas e talvez pelo rigor. Rigor, às vezes, pode ser visto como uma palavra um pouco pejorativa no nosso meio, mas eu acho que aqui absolutamente é um elogio, né? Vocês fazem tudo com muita seriedade, dedicação e realmente elevam a régua das publicações na área. Dito isso, eu quero fazer um segundo agradecimento, que é a Mônica, por ter topado embarcar nesse projeto, neste momento, e que para mim sempre foi e sempre será um prazer trabalhar com a Mônica, mesmo nas condições mais adversas. Eu acho que foi assim que a nossa história começou. Ela não se pauta por isso, mas eventualmente a gente retoma alguns desafios conjuntamente. Então foi e segue sendo, né, um grande prazer estar com a Mônica em qualquer ambiente, e acho que a gente vai tentar trazer um pouco dessas conversas, das discussões, das nossas experiências e do nosso afeto também para essa conversa aqui hoje. Linda maneira de começar, né? Bruna, querida, muito obrigada. Eu, enfim, faço o mesmo agradecimento, vou começar ao revés, talvez, agradecendo a Bruna, porque esse convite da Modos chegou a mim através da Bruna, através de uma conversa, dessa longa parceria afetiva e profissional que a gente tem. E a partir, no que diz respeito também às nossas pesquisas, enfim, de debates e conversas de muitos anos. Então, chegou como uma provocação e como uma oportunidade também de podermos colocar isso, enfim, abrir num outro espaço, numa outra dimensão. Aproveito também para agradecer ao Emerson e, enfim, a toda a equipe da revista, a Marise também, que, enfim, lindamente apresentou aqui a revista. Foram meses bem intensos, né? Tensos e intensos de trabalho, com um certo otimismo no início, e ainda que com uma situação adversa das mais complexas, com alguns momentos ali de caída, de será que é isso mesmo? E então uma volta, uma revisão, também de nos colocarmos à prova também nas nossas próprias concepções e ideias e pesquisas. Foi, sem dúvida, um momento, enfim, um período de longos aprendizados e intercâmbios dos mais interessantes. Eu só tenho que agradecer
pela oportunidade, pelo convite, sobretudo, enfim, pelo convite de ter uma nova oportunidade de pensar isso com a Bruna, que, como eu falei, é uma parceira, enfim, de longa data, e a gente já passou por esse tema tanto na prática como em proposições, em projetos, em tentativas, em discussões, muitas vezes. Então, quando conversamos a primeira vez, ela disse: o que você acha disso? Eu falei: eu não consigo pensar outro tema que não esse. Se a gente for realmente tocar isso adiante juntas, esse é o lugar que eu gostaria de construir com você. Então, super obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Enfim, né, um prazer também ter a Cris, que é uma das autoras aqui presente. E acho que a gente pode seguir a partir disso. A gente pode falar como a gente chegou, talvez, né, nesse dossiê. Bom, eu queria agradecer a presença da Cris, né, e a presença da Cris no dossiê, então. Obrigada, Cris. O teu texto, a tua participação é muito importante para o todo. Acho que a Mônica já avançou aí. A escolha do tema, então, do dossiê, né, ele está diretamente relacionado à pesquisa de ambas, apesar da gente ter, assim, interesses de pesquisa que parte de abordagens bastante diferentes, talvez complementares, né? Eu acabo olhando para as coisas de um ponto de vista mais sistêmico, estrutural, institucional de relações de poder, talvez com uma visão um pouco mais macro de algumas questões, mas também pensando nos diferentes atores e agentes do sistema, como eles se organizam, como eles se friccionam e se tensionam. A Mônica, talvez olhando de um ponto de vista mais da produção poética, né, e de como essa produção poética se institucionaliza ou enfim, estabelece outros parâmetros e paradigmas para a gente pensar como a arte vai se institucionalizando no nosso meio. Como a Mônica disse, eu acho que o Emerson já falou isso na nossa apresentação, vamos começar do ponto de partida, então, para quem não nos conhece. Já trabalhávamos juntas em outros projetos antes, mas a origem, assim, da nossa parceria se deu efetivamente na Sexta Bienal do Mercosul, aconteceu nos anos de 2006. Na verdade, o trabalho começou em 2006, mas a Bienal aconteceu de setembro a dezembro de 2007, aqui em Porto Alegre. A Sexta Bienal contou com curadoria geral do Gabriel Pérez Barreiro e contou, então, com essa novidade naquele momento, que foi o lançamento da ideia de uma curadoria pedagógica, ocupada, então, pelo nosso querido Luiz Kaminitzer, que contribui com esse dossiê numa entrevista, né? Então, eu era responsável pela coordenação executiva da mostra, a Mônica responsável pela coordenação do projeto pedagógico, e dali, enfim, muita coisa aconteceu, muita coisa nasceu, mas surgiu, enfim, uma aproximação, uma convivência estreita com possibilidades institucionais e de institucionalização da arte, que voltou a ocupar os nossos pensamentos continuamente depois disso. Então, a cada novo projeto, a cada nova conversa, a cada nova, talvez, edição da Bienal, questões referentes a isso emergiam. Emergiam para a gente. Mônica, quero te deixar bem à vontade para tu interferir, né? E ajudar a montar essa história aí. Essa é uma história bem longa, né? Enfim, Bruna e eu, tínhamos já um cruzamento de projetos, de trabalhos anterior à Bienal, sempre muito sazonais, sempre um projeto, outro, até que na sexta edição, enfim, ambas, né, acabamos encabeçando ou coordenando 2 setores muito importantes na organização do projeto, do evento ou do projeto Bienal do Mercosul. Eu acabei seguindo na Fundação Bienal por mais 8 ou 9 anos, e foram 5 edições no total, em sequência, o que, obviamente, é bastante responsável pela maneira como eu penso, enfim, não só eu levei isso para minha pesquisa do mestrado, mas não só como eu penso teoricamente, mas principalmente também as questões institucionais, que aí é onde eu me aproximo mais, e o que eu chamo de pedagogias institucionais, que são menos as ações pedagógicas e mais as políticas e pedagogias que as instituições constroem, querendo ou não, né, com um objetivo ou não.
tem a ver com o pacote ou com o conjunto de metodologias, ações, enfim, normas, regras que ela estabelece, seja esse pacote, esse conjunto publicizado ou não. Então, vem muito da minha experiência na Bienal e ao longo desses anos eu saí em fim de 2013, enfim, no fim da 9ª Bienal, que foi também uma edição na qual atuei como curadora, ground curator, seria a curadora de base. Aquela Bienal era uma Bienal que os curadores nós tínhamos nomes especiais. Cargos especiais, eu era a curadora de base, que fazia muito sentido, porque seria a curadora da terra ou a curadora de base, e a Bienal trazia, desde 2006, justamente essa edição que a Bruna mencionou, enfim, a educação como lugar de base para ela ser pensada, né? Como institucionalmente, mas também em termos das edições, das mostras que vieram. A partir dali, a gente sempre conversou muito a respeito dessa experiência, porque foi muito forte, a da 6ª edição. Foi uma experiência, enfim, foi um projeto que serviu como um divisor de águas, porque mais do que talvez uma virada educacional, que é algo que eu abordo, enfim, na minha dissertação de mestrado, naquele momento se constituiu como, na verdade, um câmbio epistemológico, né? Ou seja, uma virada estrutural no contexto da Bienal. Depois eu fui rever isso mais adiante, enfim, a gente pode também falar, mas posteriormente à minha saída a gente voltou a conversar, e acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, porque é algo que nos toca muito profundamente, a gente tem muito carinho por essa experiência na Bienal do Mercosul, né? Serviu como uma escola para ambas. Em algum momento, pós 2014, acho que 2015, ali entre a 10ª e a 11ª edição, surgiu, enfim, uma informação de que talvez fosse a última, e então nós conversávamos, Bruna me ligou e disse, olha, existe esse boato, o que a gente vai fazer com isso? E nós nos reunimos, eu já não morava mais em Porto Alegre, nos reunimos, fui a Porto Alegre algumas vezes, fizemos uma proposta para a instituição de revisão e reinvenção institucional, mais do que pensando a próxima edição de um processo justamente profundo de revisão institucional. Houve abertura para isso, no princípio, e eu acho que a parte acabou não seguindo depois, por talvez desinteresse institucional, mas acho que tem uma parte muito bonita nesse processo e que nos pesou muito também, porque tinha a ver com a nossa esperança, que foi o momento de abrir para conversas públicas, né? Então, pensar a instituição coletivamente, pensar a instituição a partir dos agentes que atuaram nela de diferentes maneiras ao longo das edições. Mediadores, professores, artistas, agentes culturais da cidade de Porto Alegre, e não apenas, mas principalmente ali, para conversas públicas, a fim de justamente reposicionar, revisar. Acho que teu áudio está desligado. Essa instituição, esse é o nosso um ponto de partida, é o nosso, talvez, calcanhar de Aquiles e, ao mesmo tempo, nó na garganta e ponto de partida, não para pensar o dossiê somente, mas que nos une, onde as nossas pesquisas se entrecruzam, onde os nossos interesses acadêmicos, investigativos se entrecruzam. A Bruna, muito a partir dessa perspectiva sistêmica, pensando as relações de poder, eu também, mas muito mais internamente. Então, quando eu falo de pedagogias institucionais, são as relações de poder, na verdade, são as pedagogias do poder, né? Não são as ações pedagógicas que são feitas para fora da instituição, mas são aquelas que justamente constroem, constituem institucionalmente, né? Estruturam essa instituição, e é onde talvez é a partir daí que a gente, talvez um mal-estar, né?
Eu gosto da sensação de mal-estar, de um incômodo, né, de um nó na garganta, de coisas que não foram adiante, de uma esperança cortada. A gente seguiu conversando a partir dali, pensando outros projetos, outros debates, e quando surgiu o convite, então, da Modus, não havia dúvidas sobre o que abordar, qual seria a temática. A gente não precisou discutir a respeito disso, a gente se olhou, e nesse sentido foi muito fácil, né? Assim, tem uma relação é uma relação afetiva, uma relação de trabalho de muitos anos, então, e a gente tem uma relação de confiança de uma na outra, afetiva e profissional. Então, é isso, ok. Deixa comigo essa parte, sim, eu toco essa, e a gente não se revisa, a gente não se questiona, porque tem essa relação que vem sendo construída há muito tempo, e que foi muito gostoso para preparar esse, né, nos deu muito prazer, assim, preparar um primeiro sumário, pensar uma primeira lista de convidados, discutir sobre isso, porque essa pessoa, enfim, nos alimentou nas nossas pesquisas, o que eu acho que é algo que precisa também ser levado em consideração, né? Que não é só para fora, é para dentro, e é onde também o meu pensamento muito atua institucionalmente, que a gente não faz só para fora, senão para reestruturar internamente, né? Então, para a gente serviu muito, eu acho, nos retroalimentou. E acabei monopolizando. Bruna, por favor. Não, de forma alguma, é ótimo te ouvir, e acho que a gente vai falando de forma complementar, assim. Acho que tu pegou o gancho ali da Sexta Bienal e fez esse histórico teu institucional, que é importante para a nossa conversa. Então, eu vou voltar para a Sexta Bienal e dizer que, na época, eu trabalhava na área, mas eu não me sentia da área, né? Eu tinha uma outra formação, e a Sexta Bienal mudou minha vida. Enfim, obviamente, mudou minha vida em vários aspectos, mas foi uma mudança profissional profunda e afetiva. Se hoje eu, com muita alegria, sou professora do Instituto de Artes da URGS, eu devo muito à Sexta Bienal e às pessoas que eu ali encontrei, e o ambiente, né, muito, muito pulsante que a gente encontrou e formou naquele momento. Eu não segui na instituição, fui mirando uma vida um pouco mais acadêmica, e eu estava na metade do meu mestrado em Ciências Sociais, sobre a Bienal do Mercosul, acabou saindo, enfim, a vida foi me levando para outros lugares, com esse foco de interesse de pesquisa. Já era sistema da arte lá no mestrado, mas o que talvez importa, né, seja dar esse salto que a Mônica apontou ali para algum lugar entre a 10ª e a 11ª. Eu ia dizer que nós somos de Porto Alegre, a Mônica está em Floripa, mas estamos em lugares periféricos. E toda instituição em lugares periféricos, ela tem o drama da continuidade, o drama da sobrevivência, o drama de tentar manter-se ou fazer-se relevante para um cenário para além de si. Com a Bienal do Mercosul, me parece que não foi diferente. Então, obviamente, após várias edições e após várias crises econômicas e políticas do Brasil, sempre havia a pergunta: haverá uma nova edição? Nos parece que entre a 10ª e a 11ª chegamos num momento de uma crise que era uma crise que, enfim, se avizinhava com uma crise, início de uma crise, né, econômica, política, social, cultural, mas era sobretudo uma crise institucional, uma crise de modelo bienal, uma crise curatorial, talvez, uma crise que passava talvez por certas questões éticas, e uma crise que a Mônica colocou muito bem, uma crise que nos parecia ser uma crise de imaginação. Imaginação em relação às possibilidades, né, daquela instituição. Nós sabíamos da importância daquela instituição para o nosso meio local, para além daqui. A gente sabe como isso nos atravessou, nos formou, e como isso toca a vida de uma série de pessoas do nosso meio para além dele. A gente sabe, a gente frequentava, estava diariamente dentro daqueles ambientes e via o público, tinha contato, né? Então, a gente pensou assim, quase como uma missão, assim, do tipo, a gente não pode deixar isso morrer, a gente vai ter que fazer alguma coisa, mesmo que a gente não tenha esse poder todo, a gente tem que fazer algo por isso. Então, a gente começou a se reunir, e foi formado, então, com aval, né, de membros da diretoria, essa série de encontros, que foram momentos super intensos, né, Mônica, mas muito potentes, nos quais a gente começava perguntando, então, para o que serve uma Bienal?
que para o que serve essa Bienal especificamente. A gente fazia um breve retrospecto do histórico dela, do histórico de quando ela tinha surgido e por que ela tinha surgido neste lugar, naquele momento. E passados, então, 20 anos, mais ou menos, né, Mônica, do seu surgimento, a gente perguntava, e agora? O mundo mudou. Essa Bienal segue servindo ao que ela servia antes? Para onde ela deve rumar? E a gente tentou traçar coletivamente respostas para essa pergunta, que, obviamente, né, mirava uma próxima edição da Bienal, que a gente tinha, ao final, lançou como projeto, para quem a gente apresentou em termos de diretoria, que não fosse uma Bienal efetiva, que fosse uma espécie de uma meta-Bienal, que fosse um espaço de discussão sobre a própria Bienal, para conjunta e coletivamente se construir esses rumos, né, Mônica? Não que a gente não quisesse ter uma exposição, mas tinha toda uma proposta de ativação de arquivo, se me lembro bem, para contar com a memória desse lugar, enfim, e articular uma série de atores e agentes para pensar coletivamente os rumos das próximas edições. Mas também passava por uma proposta de uma rearticulação institucional. E eu estou falando tudo isso, eu estou pensando que é a primeira vez que a gente fala publicamente sobre público, sim. Tudo isso aconteceu. Isso foi em 2016, né? Eu acho que foi em 2016, sim. E esse nó na garganta ficou por bastante tempo. É a primeira vez que a gente abre, eu acho que relembra também, em público, os meandros. Isso, né? Eu acho que o nó na garganta, ele é menos pessoal e mais de responsabilidade coletiva para com as pessoas que participaram dessas conversas. Então, assim, né, se não me engano. Para mim, esse é o ponto assim difícil de lidar com todo um processo. A gente sabia que seria uma doação, era um interesse que né, enfim. Sim, foi um trabalho voluntário, acho que é importante. Exato, não teve nenhum tipo de, né, de aporte de verba para isso, foi totalmente voluntário, de todo, enfim, nosso e de quem participou das conversas. Nós compilamos, na verdade, o que foi discutido nessas conversas, fizemos um diagnóstico, apresentamos, então, a partir desse diagnóstico, sugestões de caminhos para a instituição. A Bruna apontou alguns, havia uma olhada para o arquivo. A Bienal do Mercosul, não sei como está agora, mas ela tinha um arquivo de documentos gigantesco e teve uma política de arquivo por algum tempo. Então, era também olhar para isso, olhar para a própria história, e essa história também, que é a história de, enfim, não só da Bienal, né, mas de todos os agentes que cruzaram o seu caminho ali, que ajudaram a construí-la. E tinha também, já naquele momento, uma proposta curatorial coletiva, algo que a gente está vendo na Bienal de São Paulo, da próxima edição, né, e que já vem vendo algumas edições, mas coletiva não em que você convida um curador que convida outros, né, que forma a sua equipe curatorial, mas sim da própria instituição armar um grupo para pensar o que poderia ser uma próxima edição, né? Isso também me lembro que era uma das propostas. Enfim, era uma proposta que eu acho que até hoje seria interessante. Vejo que muitas das coisas que a gente colocou ali, muito atual. Para escrever a apresentação para você, eu acho que é bem atual. Que trazia questões, enfim, também... A questão das crises das bienais, isso é uma questão de quase como uma condição de existência das bienais, né? Uma bienal não é uma bienal se ela não é um lugar de crise. Então, revisá-la é quase como uma condição para que ela consiga seguir existindo. Ao mesmo tempo, as bienais são isso, são instituições que realizam grandes projetos a cada 2 anos, elas se revisam em alguma medida, a questão é onde e como elas se revisam, né? E, por exemplo, dentro aí de uma perspectiva muito particular, é como elas revisam suas pedagogias, né? Seus modos de operar, de fazer, de pensar. O quanto isso também cabe numa revisão mais do que uma revisão de edição ou uma revisão expositiva. A nossa tentativa ali tinha o objetivo de sair do campo expositivo, né? De sair do campo curatorial vinculado a uma perspectiva e a um acontecimento expositivo bianual, muito mais pensando, bom, o que essa instituição precisa, inclusive, para existir sem
caso as políticas de financiamento mudem, né? Como é que ela consegue subsistir, como é que ela consegue criar outras formas, outras economias. Enfim, foi a partir, acho que desse nó, né? Esse nó na garganta, esse nó assim como um nó interessante para pensar. Eu gosto de problemas, então sempre, enfim, me ajudam a pensar. A gente foi estruturando esse dossiê. E as coisas nunca são exatamente como a gente pensa, né? Que é também a beleza do processo. Bruno, você está louco para falar? Não. A gente conseguiu contextualizar bem da onde parte o nosso interesse, da onde parte o nó ou a inquietação que nos motivou a propor esse dossiê. Apesar, né, dessa motivação pessoal, profissional, de todo esse histórico que nos move e já proporcionou vários encontros nossos em diferentes instâncias ao longo desses anos, a gente não contou isso para ninguém. A formulação do dossiê, a gente simplesmente usou isso como disparador, como gatilho, como um ponto de encontro, como um ponto de cruzamento das pesquisas e, enfim, lançamos uma proposta de dossiê que contemplasse interesses, então, que habitam esses cruzamentos, né, Mônica, dos nossos interesses, e fizemos a tal da lista. Em grande medida, ela é a lista que está publicada no dossiê, claro, sempre tem alguns ajustes, algumas impossibilidades, mas eu posso dizer com tranquilidade que é um dossiê que nos traz muita alegria, assim, nos traz muita honra das contribuições que a gente conseguiu reunir ali, para além de nomes de pesquisadores de trabalho que eu admiro muito, assim, que é maravilhoso estar lado a lado, ter tido a oportunidade de dialogar com essas pessoas ao longo desse tempo. Me parece que as contribuições individuais de cada um são textos belíssimos, assim, já são pessoas das quais eu tenho, assim, muito orgulho e admiração, e os textos que nos entregaram, a doação que fizeram para esse dossiê, me parece algo, enfim, muito interessante a partir da proposta lançada. Não sei se a gente começa e cita alguns daqui para deixar registrado e para deixar quem está aqui com um certo interesse pelos textos. O que tu acha, Mônica? Vou fazer só uma observação, porque a gente falou muito desse ponto de partida, né? Enfim, a nossa experiência na Bienal, esse envolvimento institucional, né? O dossiê vai além disso, e essa era uma preocupação, não é pensar a institucionalidade vinculada às instituições de arte, mas justamente pensar como os processos, como a arte se institucionaliza e que outras institucionalidades são possíveis, considerando os processos de revisão histórica que estamos vivendo importantíssimos. Então, como também dar conta disso, como eu costumo dizer que é um ir para volver, não? Como ir e voltar ao mesmo tempo, como habitar temporalidades, né, diferentes para poder justamente promover ou pensar essas revisões. E acho que o dossiê, conforme a Bruna estava colocando, ele nos deixa muito feliz porque ele vai construindo esse lugar. Tem uma diversidade de perspectivas ali, que cruzam, sim, com as nossas pesquisas, com os nossos interesses, mas que vão justamente saindo de um lugar específico para ampliar isso, enfim, para uma questão mais epistemológica mesmo do campo, né? De institucionalização do campo e de possibilidades outras, que me deixa muito feliz, assim, realmente muito feliz. Se eu puder interferir num ponto só para criar uma questão, pegar um gancho, eu também, nós editores, eu, Fátima e Marisa, a gente também tem que contar para vocês como a revista recebeu esse dossiê antes de vocês entrarem no dossiê, né? Porque quando a gente olha para a revista, parece que os dossiês, os artigos, eles estão lá soltos à primeira vista para uma leitora, um leitor que não conhece o processo. Mas se a gente olhar para a revista, que é uma revista jovem, a gente vai ter a Bruna publicando em 2018 conosco sobre aquilo que foi parte, vamos dizer assim,
uma parte, eu vou chamar de movedora, porque eu sou um editor egoísta, eu sempre acho que a melhor parte está conosco, né? Mas uma parte motivadora do que foi a tese dela. Mas a Mônica também já esteve citada, né? Ela é citada logo depois, um ano e meio, 2020, pelo Caio Norato, em 2 textos importantes, né? O Pedagogia em Campo Expandido, junto com o Pablo, onde vai ser discutida, né? Justamente a Bienal, justamente o conceito de mediação e curadoria pedagógica, a questão, o Kamitzer aparece nas falas do Gabriel como motivador, e aí vamos olhar para esses últimos dossiês, né? Quer dizer, a gente teve um dossiê sobre bienais e exposições, e a gente está falando da Bienal do Mercosul como motivador. Depois a gente tem um dossiê seguinte, onde a gente está falando do global e do local, que é um problema da Bienal e um problema das outras institucionalidades. E o último dossiê é sobre arte diaspóricas. E se a gente olha qual o primeiro texto escolhido pelas organizadoras para compor, é sobre um texto que continua a discussão, né, o texto do Guilherme, que continua uma discussão, né, sobre a presença e a questão da etnicidade e o problema que isso significa para uma historiografia da arte convencional. Então, para a gente, esse dossiê, ele faz parte dessa arquitetura, né? E é um presente, porque ele também tira a gente do nosso lugar, né? Quando Fátima e o Marise e o grupo, né, a gente tem que lembrar que as nossas reuniões de convite são feitas também com a presença de Ana Cavalcante, Ana Albani, Luiz Freire e Luiz Cláudio. Quando a gente pensa nos nossos convites, a gente pensa naquilo que não tá no nosso alcance intelectual, né? Uma revista não sobreviveria dessa forma. Então, de fato, esse desconforto que vocês apresentam, essas outras institucionalidades, essa questão da grupalidade, a Cristina está aqui com o texto dela, é um texto formidável nesse aspecto, e outros também. Eu não vou me alongar, mas eu queria dizer que essa presença de vocês, também equilibrando esse modelo, que é um modelo de busca ativa com os convites, e um modelo também de submissão aberta, que é um equilíbrio também, que eu também quero ouvir vocês, né? Como vocês equilibram as surpresas, né? Que são esses textos que chegam, que vocês precisam julgar, que vocês não conhecem as autoras e os autores, né? Então, muito nesse reencontro que a revista tem com vocês, né? A Mônica de forma indireta e a Bruna de forma direta, é que é uma felicidade trazer esse incômodo. Eu acho que trabalhar com instituição, concordo com a Mônica, jamais será, né? Ou tem o nó da garganta, ou você está confortável com a instituição. Estar confortável com a instituição não nos parece, em momento algum, uma possibilidade, né? Por favor, gente. Exatamente. Eu antes de responder qualquer coisa, ficou faltando um agradecimento no início, e é justamente as autoras e autores que colaboraram com o dossiê, né? Porque o diálogo e a troca com eles é fundamental, sem eles não seriam só ideias. Então, só para responder essa pergunta do Emerson, e talvez a Mônica queira complementar, Emerson, sabe que eu estava revendo o sumário agora, antes da apresentação, enfim, os artigos submetidos e aprovados e o diálogo e algumas considerações que a gente fez de apontamento nos artigos, eles funcionaram tão bem dentro do dossiê, integraram tão bem a proposta, que eu fiquei já em dúvida, sabe, se alguns tinham... Eu fiquei pensando, espera aí, sabe, por um lapso de segundo, porque eu acho que funcionou muito bem. Então, esse dado de ser um convite e a gente ter uma expectativa em relação ao texto que se propõe, porque a gente, obviamente, conhece as pesquisas e lança uma proposta e escuta dos autores como eles se sentem motivados a se mover dentro dessa proposta, né? E entre aquilo que a gente desconhece e como as pessoas recebem da nossa proposta, tem uma coisa muito interessante aí, essa falta de controle, né? Também nos desloca e nos leva para lugares que a gente não imaginava antes. Justamente pelo, então, anonimato dos pesquisadores que aceitam a chamada do dossiê. Para mim, é um modelo muito, muito inteligente, na verdade. É um modelo
com uma grande abertura, e me parece que essa é parte do não vamos usar a palavra sucesso, mas enfim, do alcance da Modus, é conjugar, né, esses convites para as pessoas organizarem os dossiês dentro dos seus interesses, conhecimentos, expectativas, as pessoas ampliarem, trazendo as suas redes, mas não se focarem só nelas. É muito interessante como essa costura vai sendo feita, e dentro do nosso sumário elas estão absolutamente integradas, não tem uma separação, não tem uma ordem, não tem, né, uma predileção por um tipo de texto ou outro. Eles foram naturalmente enfim, complementando o diálogo e aprofundando, me parece. Eu concordo plenamente com a Bruna e acho que acaba sendo uma provocação, enfim, interessantíssima e inteligentíssima, né? No sentido de que ali, óbvio, há uma escolha de convidar, a gente não tem controle sobre isso, né? Assim, a gente sabe que o número de convites é sempre maior ao número de autores finais, então, mas essa... não é uma intervenção, mas essa proposta da Modus, ou seja, de dentro do dossiê também ter textos que são submetidos, me parece super interessante e nos dá um chacoalho também, no sentido, né, de, opa, então como a gente reorganiza essa linha, né? Quebra uma certa linearidade ou um discurso e nos força a uma outra construção, que foi, eu também hoje olhei o sumário e fiquei pensando, mas essa pessoa foi... Só um pouquinho. Eu já não me lembrava, assim, a gente... Porque parece fazer muito sentido, né? Como foi também pensado o sumário, a gente repensou muitas vezes, né? Falou, depois voltou, e não aqui, para lá. Os 3 desenhos para chegar nessa... Exato, exato. E uma coisa que eu queria desde o início falar, que a Bruna, vou voltar nisso, ela mencionou o rigor, essa palavra é muito complexa, mas acho que ela é muito importante no contexto da Modus, porque há um rigor e uma abertura muito bem equilibrados. Então, poderia ser só um rigor e aí cair num lugar pesado, fechado do rigor, mas há uma abertura que é, enfim, maravilhosa. Assim, todos, né, o processo todo de construção foi de muita abertura e de muita conversa, frente a dúvidas, a questões, né, pedidos de alargamento, de convites, e a gente pode ir por aqui, pode ir por ali, sim, sempre com uma abertura maravilhosa. Assim. Eu agradeço muito por isso. Acho que também dá ao dossiê e nos deu um espaço de uma possibilidade de trabalhar muito prazerosa. Mônica, para deixar registrado, eu estou aqui com o sumário aberto e eu quero ler títulos e os autores, acho que, né? Acho que é importante. Aqui nos acompanhando ou vai assistir essa conversa depois, assim, ficar com gostinho na boca, né, do que tem ali dentro. Vamos lá. Então, obviamente, eu vou começar fazendo uma menção ao editorial da equipe Modus. Toda instituição é um acontecimento político, porque é um belíssimo texto, como sempre deles, eu acho que está absolutamente casado ao nosso dossiê, apesar de abrir a edição não o dossiê. Nós temos a nossa apresentação do dossiê, modo de reinventar, pensar e fazer instituições, imaginar politicamente e imaginar coletivamente, onde a gente fala um pouco desse percurso de chegada a esse tema do dossiê e faz a apresentação dos textos. Então, algo desse diálogo, desse nó da garganta da Bienal do Mercosul surge. Na sequência, vem um texto do Guilherme Marcondes, intitulado Implodindo a Colonialidade, a produção científica de artistas negras da arte contemporânea brasileira. O Guilherme tem feito essa pesquisa muito voltada à formação de artistas e aos discursos que aí passam. Então, ele olha para a pesquisa de artistas negras que que fizeram um doutorado e que estão dentro, né, do ambiente acadêmico, e como a inserção dessas artistas, né, em termos de legitimidade mesmo, né, muda a relação delas com o próprio meio, com a circulação da sua obra, com o processo, inclusive, de intelectualização e artificação dessa produção. Na sequência vem minha querida Maria Amélia Bulhões, com um texto sobre sua pesquisa atual, Museus de Arte, das práticas coloniais aos desafios da virada digital. Ela nos traz um panorama
que quem sabe a Maria Amélia, né, quem conhece já estuda a questão, enfim, da web art, arte, tecnologia e digital há um bom tempo, mas ela se foca agora em alguns desafios bem concretos da pandemia, num esforço de mapeamento que ela fez nesses últimos anos. Temos depois um texto que a gente pode dizer que foi escrito a 6 mãos, pelo Bruno Moreschi, Amanda Jurno e Gisele Beigelman, intitulado Contínuo Histórico e Normatizações em Acervo de Arte e Datasets, experimentos com inteligência artificial no Museu Paulista. Cabe a menção que eles, para realizar essa pesquisa, contaram com um enorme grupo de bolsistas, eles queriam assinar o texto com todos, é impossível por questões de catalogação, então é importante dizer, né, que fizeram todo esse levantamento dentro do Museu Paulista, justamente para trabalhar nas catalogações que eram sistemas e módulos de reconhecimento de como a gente faz leitura, né, e faz busca de obras, ou seja, como a gente organiza e categoriza as obras a partir de questões que são também projetos coloniais de visualidade, né? Vou avançar aqui um pouco, daqui a pouco eu passo para ti, tá, Mônica? Fica tranquila. Tem um belo texto do Ney Rosa sobre estratégias para pensar o colecionismo de arte contemporânea no Brasil. Eu tive na banca de doutorado dele, esse é um capítulo da tese, é uma tese realmente muito importante sobre a questão do colecionismo, das metodologias contemporâneas para o colecionismo no Brasil, para além do eixo Rio-São Paulo. Quer seguir, Mônica? Aqui a gente tem alguns, agora, enfim, vai misturando, né? Textos submetidos e textos de autores convidados. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente tem da crítica institucional, a institucionalidade crítica, uma análise da exposição O Abrigo e o Terreno, do Pedro Caetano Eboli Nogueira, enfim, que também aborda, que eu acho que ele é muito bonito porque ele também traz aí, enfim, cita a Cristina, que é uma das autoras, então tem uma abordagem cruzada, o que é muito interessante para o dossiê. Depois temos Nenhuma Galeria é um Artista, Periódicos, Crítica e Autoinstituições no Brasil nas décadas de 70 e 80, do Jorge Alberto Silva Buxdricker. O Jorge tem uma pesquisa com periódicos, com revistas, né, e é uma pesquisa já de muitos anos, que começou em Porto Alegre e acabou se desenvolvendo aqui em Florianópolis, no doutorado, em que ele justamente analisa periódicos e revistas ali dos anos 60 aos anos 80, sobretudo, principalmente brasileiras, mas também latino-americanas, e tenta pensar, enfim, como essas revistas atuam no meio e como elas determinam também certas institucionalidades, né? Deixa eu seguir. Rio em Chamas, Reconstrução sob Novas Bases, do Felipe Paranaguá Braga, que aí é justamente o episódio, né, de incêndio do e toda uma análise a partir disso importantíssima, sempre atual, porque a gente tem um problema sério com incêndios de acervos e arquivos nesse país, então também abre para um debate contemporâneo. E é um texto que está pautado na recepção crítica daquele momento, né? Exato. Então, traz as vozes e os posicionamentos dos artistas, da classe artística na época, e contrapõe com as vozes dos dirigentes, da elite, enfim, e de um certo modelo de museu moderno, e que vê nesse incêndio um ícone de falência desse museu moderno, a oportunidade de um renascimento, de uma outra institucionalidade a partir disso, que sabemos acabou talvez não acontecendo, né? Mas a discussão pública pautada aí nesse momento que nos parece interessante trazer. É um texto que se desdobraria lindamente em outros textos, porque ele entra em muitos subtemas, né? Então, assim, a perspectiva de artistas e agentes, e como tem essa chegada ou essa tentativa justamente de uma gestão coletiva e de um pensamento coletivo institucional. Ali tem, né, ele traz isso que é muito interessante também como cruzamento no dossiê. A gente vai para a arte postal, então, na 16ª Bienal de São Paulo, 40 anos depois, o que foi feito com esse arquivo, uma relação com o Centro Cultural São Paulo. Então, também, de novo, eu acho que uma pesquisa histórica importante.
né, que fala sobre a institucionalização da arte postal, tem várias questões nisso, eu acho, que a gente vai seguir falando por muito tempo. E aí, claro, ela está abordando, né, o acontecimento e uma espécie de popularização ou início de uma institucionalização da arte postal no Brasil a partir da Bienal de São Paulo, e como depois esse acervo ou essas peças vão constituir um arquivo público, né, um acervo público. Deixa eu voltar, porque eu estou com muitas abas abertas aqui. Narrativas têxteis, né, quais regimes de verdade elas buscam criar. Esse é um texto muito bonito, na verdade, assim, muito bem para usar metáfora. É muito bem tramado, exato. Ele é um texto muito bonito, que nos convidou a várias reflexões. Num primeiro, ele pode participar de muitos dossiês diferentes, e eu acho isso de uma riqueza maravilhosa desse texto, porque ela está abordando várias questões. Então, ela está justamente abordando as institucionalidades da arte no sentido muito mais amplo, né, do que as instituições. Então, são os processos de institucionalidade, toca em questões ontológicas, assim, importantíssimas, e desenvolve muito bem esse texto. Então, eu super recomendo a leitura desse texto. Nos deu muito prazer, acho que isso é importante. Da Luciana Borri. E aí vamos nos encaminhando, então, mais para o final. Pragmatismo utópico, labor têxtil, coincidentia oppositorum, do nosso querido Luiz Guilherme Vergara. Foi, enfim, sempre um prazer trabalhar com o Luiz Guilherme. É uma pessoa que adora provocações e que justamente pensa os processos utópicos. Discutimos muito, está pensando muito a noção de institucionalidade dentro da universidade, ou seja, o contexto universitário. Aqui ele aborda um pouco, mas ele vai para além disso, né? Enfim, traz, a partir de autoras e de uma espécie de conversa de múltiplas vozes, toda uma reflexão, um exercício epistemológico contracolonial, eu acho, né, para pensar como as práticas artísticas também servem como práticas regenerativas ou regenerantes. Ele está aí cruzando muitas coisas. É um texto também super interessante, muito poético, muito num modo específico do Guilherme de escrever, que é muito rico. E aí temos a Cris, Diagramas Especulativos a partir da análise institucional, Desejos de Grupo no Brasil em Crise, da Cristina Torstenberg Ribas, nossa querida, que está aqui nos acompanhando. Dá sempre, enfim, a Cris já há muito tempo pesquisa, né, sobre, não sobre práticas institucionais, mas, na verdade, sobre enfim, né, a história de uma prática institucional, e de uma análise institucional mais especificamente, e o seu potencial transformador, destruidor e reconstrutor, se a gente pode dizer assim, no que diz respeito às instituições. E aí ela parte muito de exercícios diagramáticos, então junta, na verdade, né, coisas que talvez numa perspectiva mais linear a gente não junte, que são as práticas institucionais e as coletividades e agrupamentos, e ela traz isso a partir aí do desenho, de diagramas e tal. É um texto belíssimo. A gente tem um texto... Perdão. Né? A gente tem um texto que não está aqui. A gente quer falar agora, a gente vai falar depois. Eu acho que a gente tem que falar agora porque ele entraria justamente por agora, aqui. É um texto da Jéssica Gogan, uma das nossas autoras convidadas. Como ele não está aqui, eu tenho que buscar aqui o título. O título, eu não sei se ele fechou. Ele vai ser publicado numa edição posterior da Modus. Ele não entrou por questões institucionais, então tem uma grande ironia também nisso. É um texto... Outro texto belíssimo, se chama, não sei se ainda consta com esse título, mas Ensaios por uma Curadoria ao Avesso, Caminhando com Lygia Clark. A Jéssica, nesse texto, revisa o potencial da obra
da Lígia a partir de questões de reencenação, outras historiografias e do uso do processo artístico como dispositivo clínico no mundo. Tem muito a ver com interesses atuais da Jéssica, de pensar uma política do cuidado, e é uma pesquisadora voraz e muito cuidadosa, muito íntegra, acho que na maneira como ela pesquisa. Se debruçou sobre alguns trabalhos da Lígia e foi, a partir dessa investigação, foi encontrando coisas que não estavam ditas. Então, é um texto também de uma importância historiográfica enorme, porque aí ela abre certos debates a partir de coisas que não estavam claras no processo de indexação, de legenda, de arquivamento dos registros. Então, é um texto que foi uma provocação, assim, ele acabou não entrando no dossiê na última semana, no prazo final, por uma questão de espera institucional, por revisão das legendas e das imagens que eram cedidas pela Associação Lígia Clark. Por conta disso, atrasou e ele vai entrar numa próxima edição. Acho que é um texto, enfim, necessário, importante, abre outras leituras para o trabalho da Lígia, e foi a Jéssica ficou muito sentida, porque ela queria muito, enfim, foi uma provocação que a gente fez, custou muito a ela a produção desse texto, né? Como a muitas das autoras e autores, por conta do processo que a gente estava vivendo, né? E da volta, junto a uma pandemia que não tem fim, mas ele vai sair logo. Então, eu queria só mencionar que a gente chegou a cogitar, né? Enfim, nesse momento passa tudo na cabeça da gente, publicar o texto sem as imagens, mas nos pareceu a opção foi sempre pelo respeito à pesquisa e à integralidade da pesquisa, do pensamento da autora, do seu trabalho, do seu tempo, e ceder esse texto para uma outra edição da Modus, para ele ir assim na sua integralidade, né? Então a gente obviamente gostaria de ter o texto aqui, mas a gente entende que no momento que ele for publicado, ele virá a ser importante, independente de onde ele esteja. Exato. Acho que a nossa felicidade é que ele tenha acontecido, né? Era algo que a Jéssica vinha investigando de uma maneira e ela se colocou, acho que o convite a colocou aí numa disciplina, num processo de escrever, de busca, de investigação muito bonito. Quando ela enviou o texto, fiquei muito emocionada e, enfim, ele sendo publicado é justamente o que importa. Assim, as pessoas precisam ler esse texto. Eu diria uma coisa até ousada, Mônica e Bruna. Realmente é um texto que excedeu o tempo tempo de feitura né? E mais uma vez a gente está colocando a questão dos direitos autorais de imagem, questões institucionais, né? Porque são várias instituições, mas também tem a instituição Modus, né? Que como tem o tal do rigor, mas ela lá na frente eu acho que ela vai fazer uma bela ponte, pensando o papel da Lígia e pensando o contexto de produção nessas reencenações, ela vai fazer uma bela ponte com arte e ecologia, né? Também eu acho que ela vai servir para conectar dossiês que ainda começam a ser produzidos agora no segundo semestre. Mas aguardem, a gente está publicando, a Jéssica, antes no Right of Print, tá? Não vamos precisar esperar, não podemos esperar até setembro, porque o texto já tinha ido para a base, e é o tempo da fatura, né? É o tempo eu diria até que é um pouco desse elemento da discussão da Jéssica, da ideia do resíduo, né? Da ideia do tempo da obra, e ela acabou sendo arrastada para além do tempo desse dossiê. Mas é isso mesmo, desculpa, gente. Não. Imagina, que ótimo. Foi isso. Eu posso fazer uma provocação aqui? Pode, claro. Não, é muito interessante, eu fiquei, né, a gente ficou muito satisfeita, né, quer dizer, com esse dossiê, quer dizer, lembrando, né, que nós temos outros artigos, né, que acabaram também, quer dizer, conversando, né, quer dizer, com essa questão da institucionalidade, porque ela é inerente, né, quer dizer, ao campo artístico, né, e a revista, né, quer dizer, está sempre buscando esses diálogos, mas quando a gente fala
sobre a arte, né, e seus modos de institucionalidade, a gente sempre recai na questão da autoridade, né? Desde o momento que vocês começaram, né, a questão lá da diretoria, do Mercosul, e perpassa em várias questões, né, quer dizer, dos artigos, e, ao mesmo tempo, a gente observa, né, que a partir de um determinado momento na arte contemporânea, a gente vai encontrar, quer dizer, várias digamos, intervenções e produções de artistas que vão buscar reverter esse status quo da autoridade. E acaba existindo essa questão da coexistência, né? E essa coexistência, né? E a gente observa dentro, né, que da fala de vocês, muito essa questão dos afetos. E eu queria, né, que vocês conversassem, né, trouxessem para a gente essa questão entre autoridade e afeto, porque dentro dessas estruturas de poder e saber, como é possível e como talvez seja, quer dizer, um caminho, né, quer dizer, de justamente dissolver, né, quer dizer, essa questão da autoridade das instituições. Isso serve para Bruna e Mônica lembrarem o último ponto, o último, né? Que é a imaginação infinita com Luiz, né? Isso dá o gancho. Eu acho que eu vou seguir aqui, tá, Mônica? Tá bom. Então, para finalizar o dossiê, nós fizemos, já que a motivação inicial partiu, então, da Sexta Bienal, e a gente, de certa forma, construiu uma história subterrânea disso aí, subterrânea no sentido de não ter trazido isso para primeiro plano desde o início, nem na chamada, nem nos convites. Nos pareceu que seria interessante, então, fazer um convite muito específico, que foi ao Luiz Kamenitzer, então, para uma entrevista que finaliza o dossiê, que se chama Imaginación Infinita, la administración del absurdo, los agentes perturbadores y la hipocresía institucional. E esse título vem da entrevista, né? Foi uma conversa muito, muito gostosa, como sempre com o Luiz. Acho que, enfim, nós duas temos uma relação de carinho e afeto com ele, a Mônica muito mais próxima, inclusive semana passada participamos de uma fala pública com ele, né, no qual esse afeto imperou, de certa forma. Eu vou deixar a Mônica desenvolver um pouco mais sobre isso, mas enquanto a Marise perguntava, eu me lembrei de alguma conversa, algum diálogo na época que a gente estava fazendo essa proposta, que acabou, enfim, não avançando, que era a conclusão de que a gente pensava assim, bom, mas a Bienal do Mercosul existe por quem, para quem, né? E a gente pensava que a Bienal do Mercosul existia apesar dela mesma. Quase isso, assim, se não me engano. Ela existia no sentido de que ela tocava as pessoas e gerava uma rede de afeto de pessoas que se importavam com ela suficientemente para se reunir finais de semana e dias para debater a possibilidade de sobrevivência dela num contexto de morte iminente. Então, a ideia era que, pelo menos para mim, em algum momento alguém falou, e isso me ficou muito na cabeça, era essa, né, que ela existia para além dela e quase apesar dela, e era ali onde ela existia de verdade. Eu vou te deixar falar do Luiz, Mônica. Tá bem. Eu acho que isso é curioso, né? Porque a gente começou falando do nó, do ponto de partida para a revista, mas ele não apareceu no início. A gente só realmente chegou nele no fim, embora ele estivesse ali presente o tempo inteiro. A gente não tentou situar isso. Quando a gente foi escrever o texto de apresentação, então, do dossiê, ele veio, ele estava ali escondido, né? Ele estava ali submerso. E ele veio e a gente discutiu muito se era o caso de abrir, né, esse processo ou não. E mais temerosa ou menos temerosa, a gente decidiu que sim, né, com todo o cuidado e respeito ao processo e às pessoas envolvidas, mas que entende que é importante, inclusive, para a história dessa instituição, né, para a história, para isso que a gente está localizando. A minha relação, só pegando o gancho, a pergunta da Marisa e o gancho e antes de falar do Luiz, a minha relação com a Bienal
se deu talvez muito a partir desse jogo de tensão e atenção entre afeto e autoridade. Eu era responsável por um programa educativo, que poderia funcionar como um processo de tradução de um projeto curatorial para a comunidade, mas que nunca foi o lugar que eu entendia como lugar de educação. Educação é um lugar de imaginação política. Se ela é um lugar de imaginação política, ela é para fora e para dentro. Aquilo que a instituição discursa para fora e que ela preza, no momento em que isso acontece a ponto de respondê-la internamente, ela precisa dar conta. É uma questão ética, né? Uma questão básica. E sim, ela teve o poder e não é ela, são as pessoas, né? Então é também pensar que no caso dessa instituição são todos esses afetos que se fizeram lá dentro. E aí vem uma outra pergunta, mas uma instituição consegue, né, tem a capacidade de gerar um espaço de afetos? Eu acho que tem. E aí são muitos elementos, desde a precariedade, né, do próprio campo e do próprio sistema ao qual a gente faz parte, a talvez algo próprio do campo da arte e, sobretudo, ou mais especificamente da arte contemporânea, pelo fato dela dar conta, é algo que eu gosto muito, que a Maria Linde, está numa das perguntas para o Luiz, eu acho, não sei se nessa, não, está em outra, mas algo que a Maria Linde, que é, né, uma curadora sueca, coloca que a arte tem a capacidade de conter os outros campos de uma forma que nenhum pode contê-la. Nesse sentido, ela é muito agregadora e ela se alimenta justamente de tudo que está posto. Ela é um lugar muito interessante, de uma curiosidade, né, efervescente, de um processo é um lugar de imaginação per se. Então, num contexto de uma Bienal, que não é qualquer instituição, né, e tem também essa efervescência de evento, isso vem com muita força. Claro, eu estou falando de um lugar de uma perspectiva muito positiva, porque acho que também há questões mais complexas na relação à autoridade e afeto. A gente sabe muito bem. Né? Não é sempre essa relação ganha-ganha, né, uma relação de ganha-ganha também nas relações de poder, e vale muito entrar a fundo numa reflexão sobre isso, né, sobre os lugares de afeto e os lugares de autoridade, como eles se relacionam e como eles se constituem, né, e colaboram, né, não só como coexistem, senão como eles colaboram, né, tanto para criar lugares de resistência, lugares de imaginação política, mas também para deixar com que o status quo siga sendo o status quo, né? Então também enfim, é uma reflexão para a gente seguir. E aí, voltando para o Luiz, nessa entrevista, eu tenho Aí eu vou falar de um lugar muito pessoal, como eu conheci o Luiz em 2006, no contexto da Sexta Bienal do Mercosul. Naquele momento eu tinha 27 anos e ele devia ter 70 e tantos. E morava em Nova York, eu em Porto Alegre. Trabalhamos desde muito perto, cada um construindo o seu lugar ou construindo juntos, né? Porque ele também nunca tinha sido um curador pedagógico. O Luiz é artista, foi, né, educador, professor, universitário por muitos anos. E o pensamento dele pedagógico também é experimental. Minha formação é como artista, eu também não tenho formação em licenciatura, mas é justamente esse lugar da imaginação política vinculada à educação e à arte que me interessa. E é onde o nosso encontro se deu e segue se dando, né? Seguimos colaborando até hoje. Quando o Bruno e eu, enfim, comentamos de pensar uma entrevista, a gente tinha algumas possibilidades, essa era uma delas. E, no meu caso, uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo. Então, não foi uma entrevista de perguntas de muitos anos, talvez. Né, assim,
E o Luiz é uma, enfim, é um furacão, ele responde em 2 dias, né? Ele é uma coisa impressionante, assim, sempre se colocando muito aberto a pensar, ainda que as perguntas sejam complexas ou menos complexas, a pensar isso. O meu ponto de partida nessa entrevista com ele era a partir de uma obra que se chama O Museu, uma Escola. O artista aprende a comunicar, o público aprende a fazer conexões, que é essa obra que, né, ocupa as fachadas de museus, e não só de museus, de universidades também, espaços culturais, enfim, museus de universidades, e que, no meu ponto de vista, abre para um debate infinito sobre essa relação museu-escola, ou seja, a gente vem de uma construção moderna de museus-escola, e quando o que o museu quer dizer quando ele se denomina escola? Que tipo de escola é essa? Que tipo de escola ele quer ser? E esse foi o nosso argumento para a discussão com o Luiz e para entrar em uma série de debates sobre também o lugar ético, ou seja, como manter, né, ou seja, como sustentar uma postura ética atualmente. Se a gente pode, o Luiz é um pessimista de carteirinha. Exato, né? Exato, que a pergunta final é sobre isso, né? Vale ainda termos algum otimismo? Então acho que é uma entrevista que foi sendo construída ao longo de muitos anos, assim, e que tanto pela Bruna quanto por mim, a gente foi muito gostoso pensar também essas perguntas e receber a resposta dele. A gente empacou numa certa ordem das perguntas, ela foi gostosa, ela foi natural, as perguntas existiam, mas como conduzir essa entrevista e organizar o pensamento foi talvez um dos momentos mais complexos do dossiê. Talvez pelos afetos envolvidos, talvez por ter tanta expectativa, assim, foi um momento, assim, para tudo, vamos voltar e recomeçar para ver, enfim, se as nossas escolhas se confirmam. E eu acho que tem uma coisa também que é isso, né? Uma relação de afeto e de admiração que começou em 2006. De 2006 para 2022, muitas coisas mudaram e né? Muitos processos finalmente começaram, de revisão principalmente. Acho que sim. Então, também a escolha, né, de entrevistá-lo, sabendo que algumas coisas viriam já com uma grande reflexão e que outras para ele também seriam uma grande novidade ou uma provocação. E ele aceitou, assim, né, entrou e fez, acho que, aportes muito bonitos ao longo da entrevista, sempre pensando criticamente, sempre com esse pessimismo otimista que ele tem, né? Ele acha que ele é totalmente pessimista, mas ele está sempre querendo criar uma certa esperança e acreditando que é possível. Na fala dele, ou na escrita dele, né? Como ele se coloca. E falando de esperança, eu acho que foi uma forma também encontrada por nós duas, assim, de revisitar esse processo todo em relação à Bienal, aí que data de 2016, olhar para isso, se entregar, retomar notas, voltar a pensar sobre isso, já as duas num outro momento, num outro ponto, com uma outra vivência. Nos pareceu que era hora de deixar registrado e talvez iniciar uma historização desse processo, e nos pareceu que a Modus era um excelente lugar para isso. Várias pessoas que participaram desses encontros nesse intervalo nos procuraram em diferentes momentos para fazer uma fala pública, para escrever alguma coisa, para ceder um material, e a gente achava que talvez não fosse o momento ainda, e agora nos pareceu que era a hora de fazer esse processo, revisitar isso e publicar. Inclusive, eu mandei o link para uma pessoa e falei, olha, agora tu já pode citar essa história, né, que tu estava querendo, fique à vontade, né, a gente está lançando a primeira versão oficial disso, digamos assim. Então, acho que também encerrar com o Luiz, de certa forma, dar a volta nisso tudo, né, e conseguir refletir a respeito com outro tipo de afastamento, outro tipo de visão sobre esses processos históricos, institucionais, sobre relações existentes no campo e tentar trazer isso para vocês também, assim, né? Para o pesquisador da área.
Sim, um artista, né? Uma entrevista com um artista, isso pareceu também importante. Um artista que não é doutor, quer dizer, ele é doutor, porque ele, enfim, eu assisti a defesa de tese dele no Reina Sofia, em Madrid, quando eu estava fazendo o sanduíche. É um projeto, na verdade, do Reina Sofia, enfim, né, que confere um doutorado, um título de doutor a artistas. Então, tem uma defesa de tese, tem uma plateia, ela é aberta ao público, e, obviamente, como ele trabalha desde um cinismo e de um outro lugar, ele também usou isso usou a própria defesa como matéria ali do processo de pesquisa ou do que seria o doutorado dele. Então, também tem essa ironia, a gente não colocou isso na entrevista, mas também tem essa ironia desse lugar, né? Do pesquisador do campo, né? Qual é o limite desse pesquisador do campo, né? Aqui é um doutor no que ele faz, embora ele não tenha um doutorado, e ele abre para uma série de discussões que, enfim, as quais ele dá conta por conta da experiência dele, né? Uma pessoa que atua e vem atuando há mais de, sei lá, 70, 60 anos. Não, eu acho que uma das questões mais importantes, eu acho que das instituições, pelo menos universitárias, né, esse compromisso de levar a público, né, gratuitamente, né, quer dizer, esses artigos, essas experiências, essas pesquisas, né, todos esses afetos, né, quer dizer, essas relações, né, quer dizer, entre, quer dizer, poder e arte, porque eu acho que cabe a nós, né, enquanto pessoas que estão em instituições públicas, né, quer dizer, esse compromisso, né, quer dizer, de realmente compartilhar, né, e não ser, né, quer dizer, um conhecimento circunscrito à sua unidade, ao seu departamento, né, e especialmente quando se fala em instituições, né, essa questão, quer dizer, é fundamental, né? Claro. E novamente, eu acho que quer dizer, foi um dossiê, né, quer dizer, novamente, quer dizer, muito assim, prazeroso, né, quer dizer, para a revista de poder, né, quer dizer, fazer, quer dizer, essa divulgação, né, desse esforço de vocês. Que vamos saber, para a gente também. Enfim, a gente tem que agradecer muito, porque é um convite para trabalharmos juntas, pensarmos juntas. Aquela desculpa perfeita, né, Mônica? Exato, que a gente já se colocou muitas vezes, construindo projetos, pensando ações, mas que quando nos chega como um compromisso externo, né, como uma demanda externa, um convite externo, nos coloca num outro lugar de atenção também e de responsabilidade. Então, foi super intenso. Em algum momento nos dissemos, gente, 2021 precisa acabar. Porque era isso, era revisa. E aí o texto da Jéssica que não entra. Falei, não, tá, Mas... deixa aí, vai. Ele precisa ser publicado, solta, né? Também é saber deixar as coisas seguirem seu fluxo. Não acha? 2021 está acabando hoje com essa live. Exato. Tá. Finalmente Exatamente. Mas foi um prazer enorme, assim. E é um prazer enorme olhar para a edição, né? Olhar para como esse dossiê cabe nessa edição, dialoga, existe nessa edição. É muito bonito isso, assim. A gente só tem a agradecer. Estava, acho que sexta-feira, lendo o texto de apresentação dos editores, né? E, nossa, é saborosíssimo, né? Sim. Eu queria ter dado o texto de apresentação tá no dossiê, que alegria que ele abre a edição, realmente tudo casa muito bem. As pesquisas, os diálogos, Muitos cruzamentos, né? Muitos cruzamentos, efetivamente. Vocês fizeram uma questão, eu vou retomar, a Mônica falou disso, para quem está nos assistindo agora, quem vai assistir depois, tem uma questão que não feita para o Kamitsa, que é sobre a questão ética, que é a resposta é saborosíssima, porque ela vai do desespero ao encanto, tá? E eu tinha essa lendo a entrevista, eu fiquei, quando você lê a entrevista pela primeira vez, você fica realmente pessimista, né? Sim. Mas nas entrelinhas tem sempre um acaso, né? Olha,
não vejo muito como o campo da arte pode ser um lugar de debate ético, porém, aí começa a dar as soluções para o campo da arte ser um lugar de debate ético. Luiz Kamnitzer, sempre assim. Não vejo, ou seja, né, desde de uma análise, não vejo, mas veja bem, talvez por aqui, por ali, por acolá. E aí o exercício dele, é lindo ver isso também. Tem uma coisa, enfim, que é muito pessoal, mas assim, me dá muito... Me deixa muito feliz poder publicar uma entrevista com ele. Ele vai fazer 85 anos, de uma lucidez incrível, invejável, que trabalha como um monstro, assim, que, né, tem uma pontualidade, uma ética no trabalho dele, na maneira como pensa, ao mesmo tempo uma soltura que muita gente já não, com 30 já não tem, que ele se permite ter em termos de reflexão. Essa conversa que participamos com ele nesse projeto que chama La Escuela, foi lindo. Ele construiu um texto que eu nunca imaginava que ele pudesse construir, poético, metafórico, e que no fim ele amarra tudo e deixa a gente assim. É como se ele constrói formalmente o que ele está falando, enfim, teoricamente. E aquilo né, esse é o lugar dele, essa é a matéria dele. Ele é um artista, ele sabe disso. Imaginar é tudo para ele, né? Imaginar e ter a arte entender a arte como uma maneira de solucionar problemas, de responder ao mundo, talvez um dos maiores ensinamentos que ele traz, né? Assim, como lugar de cognição, né, Mônica? E a gente já conhece muito do pensamento dele, muito mais do que eu, mas enfim, sabe, já ouviu ele falar, já leu textos e tal, foi ouvindo ele ao longo desse dia e no passado, assim, para onde ele está indo, né? E realmente foi encantador, assim, conseguiu, pelo menos a mim, me deslocar mais uma vez. Eu espero que a entrevista faça o mesmo com quem a leia, de certa forma. Sim. Né? Sim, eu queria só fazer uma pergunta, uma colocação, que eu sempre faço, assim, é a nossa quinto encontro aí via live, né, de divulgação de dossiês. Eu sempre faço a mesma pergunta, que é assim, o que vocês gostariam, evidentemente há um desejo inicial, né, esse impulso, esse desejo, mas o que vocês sentiram falta, gostariam, além do texto da Jéssica, que estivesse assim, no dossiê, que vocês haviam projetado, imaginado, desejado, mas que não deu conta aí, não foi para essa versão da história, né? Para a próxima poderá vir a ser. Não vale dizer o texto da Jéssica, porque a gente já falou dele. Mas a gente pode abrir assim? Eu acho que não precisa falar de nomes especificamente, né, Mônica? Mas a gente pode falar talvez de abordagens ou de entradas ou de problematizações. Sim. Acho que... Bom, eu estou pensando, tinha para mim um convidado para falar sobre, que é algo que me interessa em termos de... Ainda como resquício da minha tese, eu nem estou olhando mais para isso, mas era para falar sobre bienais e feiras como grandes espetáculos, né? Então, esse lugar de institucionalização também desse lugar em confronto com o mercado, que acabou não acontecendo. Acho que a Mônica... Eu me lembro de alguns. Eu vou abrir aqui, a gente não conversou sobre isso, eu acho que, enfim, a gente falando publicamente, ninguém vai poder fazer isso no teu lugar, Mônica, não sei, será que eu falo? Não sei o que você vai falar, eu estou imaginando alguma coisa, mas... Como a história das escolas de arte, ou daquilo que se ensina, né? Sim. E não só sobre aquilo que está nos museus. Sim. Acho que algumas coisas que partiriam daí. Deixa eu ver o que mais. Tinha também uma questão das mulheres que não entrou. Enfim, não focada necessariamente nesse diálogo, mas algumas questões. Eu acho que tinha uma outra possibilidade de entrevista que a gente ainda tem esperança de publicar, com uma pesquisadora e curadora brasileira, em que a gente justamente tocava em questões institucionais as mais diversas, desde questões de gênero e como essa revisão, né, como a gente vê esse processo de revisão frente às questões de gênero e como vem se construindo isso internamente, institucionalmente, também
as questões do meio, né? Como você vai se formando, vai constituindo a sua trajetória, a sua pesquisa, não cumprindo com as normas ou, né, com o padrão normativo. Tinha uma outra que me era muito cara, que versava muito sobre processos editoriais e relações pedagógicas, ou seja, no México. O México tem uma tradição, né, de resistência a partir dos processos editoriais, desde a arte, que cumpre um papel pedagógico. O Felipe Ehrenberg é uma figura ímpar, né, e muito própria assim, desse tipo de atitude e de ação. Essa era uma que eu queria muito, e acabou não entrando por uma questão de não conseguir dar conta de muitas demandas. Tinham várias, uma que surgiu no meio do caminho e a gente nem tinha cogitado, e eu pensei, poxa, essa pesquisa poderia estar narrada, poderia ser contada no dossiê de um pesquisador brasileiro, que estava pesquisando, enfim, toda uma história com os povos indígenas aqui de Santa Catarina, os bororenos, e pensou, né, toda uma rede, uma articulação de crítica institucional junto a diferentes prefeituras, apresentando esse trabalho, vivendo processos de tensão, construindo os processos de tensão na apresentação desse trabalho, e que acabou não entrando, e nem cheguei a comentar com a Bruna, porque isso me ocorreu já, a gente já estava com o dossiê encaminhado. Eu falei, esse seria um texto muito bonito, reflexivo, muito bonito. Pensar nesse tipo de vários, eu acho que muitos textos sobre as escolas de arte, sim, que aí é algo que me interessa pessoalmente, na verdade. Nos interessa, viu? Nos Então, interessa. uma das coisas, a minha tese vai por um outro lugar para chegar a esse lugar, né? Ela começa a partir de ela começa no mestrado, então ela começa numa seção da dissertação, em que eu falo sobre a virada educacional, esse fenômeno, né, educational turn, e que vem também de uma série de ações, principalmente de artistas, depois de curadores e então de instituições, no sentido de se apropriar, se valer de metodologias narrativas da educação. E uma dessas ações é a criação de escolas, né? Escolas independentes, que eu vou chamar de escolas de artistas. Eu faço um caminho para trás, né? Eu comecei desse fenômeno contemporâneo para olhar para trás, para pensar como as metodologias artísticas criam pedagogias instituintes que geram escolas. Ou seja, eu fui lá para as escolas de arte, as primeiras, e faço, enfim, um recorrido. Mas, a partir dessa pesquisa, uma das coisas que, obviamente, me surgiu muito forte é a gente tem toda uma história da arte construída a partir de obras, né? E construída a partir, mais recentemente, de exposições, né? História da arte construída, contada a partir das exposições. Mas a gente não tem a partir das escolas de arte. As escolas de arte são feitas de metodologias artísticas. Elas são criadas a partir, principalmente, quando se sai dos estúdios e começam a compartilhar metodologias, ainda muito vinculadas a um fazer, mas que vai se trabalhando, vem as academias, até chegar às escolas experimentais do século XX e tal. Então, aí tem um lugar que é um contar a história da arte a partir de algo que é sempre visto como não protagônico, né? Não protagonista, como algo responsável pela formação, mas que delimita muito do campo histórico, né? Da historiografia da arte. E se a gente parar para pensar em termos de colonialidade e essas tentativas de decolonização, claro. Aí seria uma abordagem, talvez a partir de uma metodologia alternativa ou não hegemônica, que poderia nos trazer contribuições muito interessantes nos processos de reconstrução de narrativas, ou, né, e mesmo pensando as escolas de arte a serviço de um projeto colonial, né? As escolas de arte chegam nessa terra, nesse grande Abya-Yala ou América Latina, como a gente queira chamar, como um instrumento colonial, na verdade, como uma ferramenta colonial.
E a gente precisa olhar para isso, eu acho. A gente precisa Não, olhar e ao para mesmo isso. tempo, Mônica, muitas dessas histórias de escola, e eu represento uma, né, mais que bicentenária, tem algumas histórias que não são incorporadas na Exato, historiografia, que ninguém, a exato. princípio, algumas experimentações que a maioria não sabe, né? E a Ainda tem gente essa não questão. esse é um campo vastíssimo, não tocado e que a gente precisa olhar com muita atenção, assim, tem muita história ali, muita coisa que não entrou, que escapa por falta de interesse, por conta de não caber num projeto, etc e tal. Então, isso é algo que não entrou como eu adoraria que tivesse entrado, mas é porque falta pesquisa também. Eu acho que a gente ainda não olhou para esse tema com com a atenção que ele pede. E A aí, gente já tem o próximo dossiê encaminhado, É, né, Emerson? Eita! Que delícia! gente, vai Já caber a gosto. mim encerrar, né? Que eu acho que a Ah, gente está aqui num avançado aí da hora. É, não sei se alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de tirar alguma dúvida. Não sei se Emerson, Marise querem falar mais alguma coisa também, tirar mais algum. Acho que a gente tem que agradecer muito, né? A Exato, exato. vocês, ao compromisso que vocês tiveram com esse dossiê. Nós, enquanto editores, temos várias experiências, né, diferentes, assim, e a gente pode atestar assim do compromisso de ambas com todos os prazos, sugestões, ideias, projetos, né, desde o início até o final, até estar aqui hoje nesse final de semestre. Para mim é final de semestre, já tudo. Eu estou no final da última semana do semestre já. Então, assim, agradecer muitíssimo aí a contribuição de vocês. O dossiê ficou muito bonito em todos os sentidos, porque acho que tem essa coisa do que a Marise falou do afeto, vocês falaram da poesia, de textos que, claro, seguem as regras básicas, mas que escapam, né, daquela rigidez também no sentido assim, pesado da palavra, né, no sim. sentido pequeno da palavra. E assim que então é um prazer, foi um prazer muito grande trabalhar com vocês e agradecer muito e a todos que aqui estão incentivarem aí a leitura. O texto editorial, nosso grande amigo aqui, Emerson Dionísio, está virando um mestre. Assim, os textos, a qualidade dos Impressionante. editoriais passam muito por ele, assim, do quanto que ele tem, além de todo o trabalho que ele tem realizado, toda a condução aí do processo, o Emerson está com uma capacidade de elaborar um texto editorial fantástico. Então, assim, muito obrigada, gente, por tudo, esperando novas contribuições, novas aberturas. Se quer falar, o que você quer anunciar? Não, eu não só anunciar, mas eu não posso, eu não posso terminar, a gente não pode terminar, a gente precisa fazer uma justiça. Né, Bruna ou Mônica, não me lembro agora, fizeram, acho que foi Bruna, fizeram uma indicação desses nossos limites institucionais. Também lembrar que a revista é uma instituição, né? E que tem os seus limites, e tudo aquilo que se aplica aos limites, à autoridade, a questão também ela representa. E a gente não pode deixar de lembrar, e aqui nominalmente, que o texto que tanto o Bruno, Amanda e a Gisele produziram, ele tem mais autores, né? Ele tem A Bruna falou disso, né? e eu A quero Bruna lembrar falou. desses autores para que fique Ai, que registrado, bom. né, o nosso carinho, que é a nossa impossibilidade de podermos colocá-los assim dentro da estrutura catalográfica, bibliométrica, mas esses autores são lembrados no começo, né, e a nota é muito clara, esse artigo foi desenvolvido em colaboração, e essa colaboração é o próprio método, né, que a Exato. Amanda, o Bruno e a Gisele definiram. Então, lembrar da Luísa Vasconcelos Rodrigues, da Amanda Vargas das Virgens, da Caterine Beatriz Pismel Calaganos, do Marco Antônio Cristine, que são estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que foram cruciais nesse processo, né, de pensar essa Uhum. metodologia que ensejou esse artigo. Só isso, gente. Que Gratidão lindo. sempre. O texto, o Bruno, os autores, né, a Gisele, eles fazem questão, né,
de enunciar, de dizer como aquele trabalho foi feito, como ele dependeu dessa colaboração, assim como a gente aqui, né? Assim, não é, é um trabalho editorial, um trabalho que passa por muitas mãos, muitas etapas, muitas revisões, idas e vindas, o apoio institucional também da Unicamp, que é o lugar de sede, né, dessa revista, hoje no sistema de bibliotecas da Unicamp, que nos deu também um respaldo de outra ordem, né? Que a revista começou no site do Instituto de Artes da Unicamp, mas era um site assim que foi pensado justamente para estimular que vários grupos de pesquisa ou redes que a gente tivesse um espaço de publicação, mas para uma publicação permanente é necessário um respaldo institucional mais forte, e hoje a gente tem esse respaldo aí no sistema de bibliotecas da Unicamp, né? Então é isso, assim, agradecer as muitas mãos que passaram aí por esse número da revista. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada demais, gente. Então, um abraço.